Estamos de volta esta semana. Programa de Olho está conversando com o candidato pelo PSOL à Prefeitura de Dourados, José Roberto Domingos da Costa. Zé Roberto, vamos começar a falar sobre aquele assunto tradicionalíssimo que é a saúde. Muito se ouve falar, muito se critica, pouco se elogia e parece que não há uma receita apropriada para tal. Como é que você pretende mexer no item saúde em sua administração? Olha, primeiramente, Alfredo, a saúde de Dourados, quando nós falamos em saúde, a primeira coisa que vem na cabeça é o Hospital da Vida. É a primeira coisa. Certo. E o Hospital da Vida de Dourados, eu vou falar do hospital, depois eu falo dos postos. A nossa cidade, dinheiro para a saúde do Hospital da Vida tem. O que falta é gerenciamento, certo? O que falta é gerenciamento. O que acontece? Se hoje, Dourados, antes, eu falo isso com conhecimento, até porque várias vezes eu fui no hospital, meu tio, infelizmente, perdeu a vida aqui no hospital evangélico, e hoje, se você olhar, há 4 anos atrás, ou 6 anos atrás, o corredor do hospital evangélico, você hoje olha o Hospital da Vida, é a mesma coisa, certo? Aí as pessoas falam, mas por que não tem a solução? Primeiro, que nós temos que ter, Dourados tem que ter um administrador. Quando eu falo administrador, a pessoa tem que ter uma pessoa para administrar o Hospital da Vida. Uma pessoa para administrar, não é pegar o Hospital Filantrópico, que é o Hospital evangélico, e administrar. Por quê? Não que eu estou falando que o hospital é ruim, não é isso. Sobrecarrega, só isso. O que eles fizeram foi sobrecarregar o hospital evangélico, porque agora não administra nenhum nem outro. Essa é a verdade. E dinheiro tem. Mais uma vez eu falo, dinheiro tem. O que falta é gerenciamento. Certo? E se não tiver essa visão desta forma, pode entrar A ou B prefeito, que não vai mudar nunca. Certo? Não vai mudar nunca. Por quê? Como é que você pode? Um só administrar 2. Não vai funcionar. Certo? Então é preciso de ter alguém responsável do município para administrar. Certo? Cuidando especificamente do Hospital da Vida. Do hospital, certo? É o gerente do hospital. Não é uma instituição cuidando de 2. E o que mais você faria ainda no setor saúde? Olha, vejo outra coisa que Dourados peca muito nos postos de saúde. Eu não consigo entender uma cidade com 200.729 eleitores que hoje está, de acordo com o IBGE, de acordo com o IBGE, fechar posto na hora de saúde, na hora do almoço. Então, Dourados tem que começar a trocar turno. Um turno trabalha até meio-dia, outro até... Porque senão, o que acontece? A doença, Alfredo, ela não marca a hora para chegar na pessoa. E geralmente, quem trabalha, certo? Ou ele vai à noite, ou ele vai na hora do almoço, no intervalo dele. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas dedicadas no trabalho, que ele não quer. Ele sente uma dor, não, mas eu vou, na hora do almoço, na hora do intervalo, eu vou lá ver. Aí chegar o posto está fechado. Como que ele vai ser atendido? Não tem como. Então, esse diferenciamento tem que existir, né, para poder. E outra coisa, Dourados precisa urgente de ter fábrica de remédios. Certo? Nós temos que parar de importar gente de fora para poder fazer. Nós temos bons bioquímicos aqui em Dourados. Nós temos pessoas interessadas. Eu conheço pessoas interessadíssimas em fazer fábrica de remédio, inclusive já tem até equipamento, mas não tem apoio do poder público. Na segunda administração do Braz Mello foi criada uma fábrica de remédios no município, né? Foi aí criado, não teve continuidade na administração seguinte. Pois é, pecaram muito. Deveria ter continuidade. Tá? Se tivesse, eu tenho certeza, porque, inclusive, Alfredo, quando eu fui candidato em 2004, eu falei, inclusive numa entrevista, num programa de televisão, de TV, eu disse o seguinte, que Dourados tinha que ter uma fábrica de xarope. Aí, na época, o entrevistador até questionou se eu queria fazer fábrica de xarope lá no HU. Não é isso. Nós temos o distrito industrial para criar. E que hoje
Naquela época foi uma maior gozação. Só que hoje o xarope de guapo que está resolvendo. E era esse xarope que eu falava no momento, certo? E é o que está resolvendo o problema da saúde, principalmente da criança em Dourados. Certo? Então nós temos que ter essa visão de criar a fábrica de remédio aqui, certo? Para atender os postos de saúde. E outra coisa, que Dourados precisa urgente para acabar com esse problema dos 38 municípios que aqui vêm para cá, porque nós não podemos negar saúde para ninguém. É lei, não pode negar. Agora, o que tem que criar? Uma cooperativa. Uma cooperativa? Cooperativa. Como é que ela funcionaria? A cooperativa funcionaria da seguinte forma. Você juntaria todos os prefeitos da região, certo? Aonde entra a fábrica de remédio, certo? Vamos fazer uma cooperativa e criar uma fábrica. Porque aí você não abastece só aqui. Dessa fábrica aqui também vai ser, mas daí tem a participação dos outros prefeitos. Dourados não é uma cidade polo. Então, tem que ter a participação daquelas pessoas que realmente vêm para cá, porque tá lá nos documentos deles, está marcado por onde está vindo os pacientes. Né? Então, a cidade que mais depende, ela vai participar. Faça uma parceria e aí você cria o grande centro de fábrica de remédio, como criou o Hospital do Câncer. Né? Porque aí você não precisa abastecer só Dourados. Porque as pessoas vêm para cá, leva de unha tudo. Eles pensam que eles vão só consulta. Ele também vai precisar do remédio. Não adianta você só consultar e não ter o remédio. Mas para isso tem que fazer essa cooperativa. Unir os prefeitos, né, e criar essa cooperativa para poder ajudar a abastecer. E aí, com certeza, a população vai ser, tanto a população douradense, como dos municípios que aqui cercam, para poder também participar desse remédio. E a educação no município, como é que vai? Olha, nós precisamos eu acredito que primeira coisa da educação, isso aí a gente fala nas campanhas e acaba as pessoas até falando, todos os candidatos falam isso, mas não existe ninguém, não chega a lugar nenhum se não passar por uma educação. E quando se fala em educação, nós temos que, primeira coisa, valorizar, certo? Valorizar o profissional. Quando a gente fala em valorizar, não é só bônus, não é só isso. Valorizar o profissional da educação, desde a merendeira até a diretora da escola, precisa ser valorizado. Valorizar como? Você também, eles têm que ter bons salários, não é? Mas também precisa de participar de atividades culturais, que eles também se sentem felizes de poder estar fazendo aquele trabalho, porque muitas das vezes tem educadores, aqui em Dourados já aconteceu isso, que ele vai tão estressado para a sala de aula que acaba não ensinando nada. Em vez de ensinar e de educar, deseduca. Sabe como que a pessoa deseduca? Quando você chega, trata mal a pessoa. Em vez de você estar dando uma educação, você está deseducando. Você está tratando mal a pessoa. Né? E por isso que o profissional da educação tem que ser valorizado. Para ele chegar, ele está de bem com a vida. Só que isso aí, essa valorização, é onde entra aquele problema lá atrás. Ele tem que falar, não, eu sou o prefeito, eu estou aqui. Eu estou mostrando a minha educação. Certo? Senão, não funciona. Certo? Olha, próximo da minha casa, que eu moro na Vila Irondina, existia uma aula para o pessoal à noite. Infelizmente foi destituído, acabou-se a aula, era adulto, certo? Acabou a aula da escola porque os profissionais que estavam ali não atendiam bem. Os alunos foram desestimulados a ir para a sala de aula. E acabou fechando à noite. É tipo o EJA? Tipo EJA, acabou fechando. Por quê? Porque o professor sobrecarregava, certo? As horas dele, ele ia estressado para a sala de aula, simplesmente chegava lá, quando o aluno chegava lá para poder estudar, ele já dava uma bronca no aluno ali, o aluno já saía estressado, não voltava mais, porque é diferente. Por exemplo, o seu filho vai para a sala de aula, você fala, ó, você tem que ir e tal, ele vai, ele está cumprindo 2 ordens, e a pessoa adulta não cumpre 2 ordens, ele vai porque ele quer ir, né? Não tem um pai ou uma mãe mandando, não, ele já sai de casa cansado também, né? Ele precisa ser bem tratado. E a educação tem que ser assim. Se não for uma educação eficaz para poder as pessoas sentir bem dentro da sala de aula,
não vai funcionar aqui em lugar nenhum. O atendimento nas creches, vai bem? Olha, o que falta, no meu ver, nas creches, é vaga. O CEIM, né? O CEIM ainda existe uma carência muito grande. Agora, o que acontece em Dourados? Dourados precisa de fazer uma coisa que eu sou contra, é você colocar o seu filho lá, porque vereador ou deputado colocou. Isso não existe, gente. Isso quando se fala em CEINs, em creche, é obrigação municipal, do poder municipal, de ter espaço para aquela criança estar ali. Agora, precisa fazer uma triagem. Porque não adianta também, Alfredo. Muitas vezes a mãe coloca a creche e vai para casa tomar tereré. Eu ia te perguntar isso, José Roberto. Você acha que o problema creche algum dia será solucionado? Porque sempre não vai ter um número maior de crianças do que o número de vagas oferecidas? Sempre vai ter, por causa da falta da triagem. Falta triagem. O que tem que fazer a triagem? Você se inscreveu lá? Vamos fazer uma triagem daquela casa. Vamos saber se realmente precisa. Porque de repente a mãe nem precisa. A mãe deixa o filho lá e vaza e vai ficar debaixo tomando tereré tranquilo. Enquanto outras pessoas que precisam não tem. As que realmente trabalham. Realmente trabalham, não tem espaço. Não é verdade? Tá. Mas você acha que, por exemplo, a triagem melhor feita resolve o problema? Resolve, porque aí você vai realmente dar espaço para aquelas pessoas que precisam. E resolve, porque senão eu vejo desta forma, né? E tem muitas mães que realmente precisam, e tem umas que realmente vão para lá só para deixar o filho lá, porque acham que lá o filho está melhor, acham que o filho estando lá vão dar um pouquinho de descanso na cabeça. Não é isso. Porque teve o filho, então, porque teve. Mas aí é aquela história, né? O nosso país, eu, por exemplo, eu sou bem a favor de que o país ele tem que ter limite senão, o que acontece? Tá bem de que filhos? Hoje, você é a favor do controle da natalidade? Eu sou. Por quê? Porque, veja bem, se eu tiro por mim. Por exemplo, se você tem 3 filhos, 2 filhos, porque hoje, para colocar um filho no mundo, é muito fácil. Agora, para você chegar a levar ele uma educação, uma faculdade, é outra realidade. Bem diferente. Bem diferente. Né? E no mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo contaminado com drogas, nós temos que ter um controle, certo? Controle para que amanhã depois, e ainda bem que parece que isso aí não é difícil, é conscientizar. É conscientizar as mães, os pais, porque senão você imagina hoje, na situação que nós estamos vivendo, um pai de família aí com 9, 10 filhos. É um problema. Certo? É difícil para ele criar, é difícil para ele controlar, porque a criança, quando ela está pequenininha, é uma coisa. Passou dos 9 anos, é outra realidade. E assim vai indo. Não é? Totalmente diferente. A gente vai então ver os ensinamentos do Flávio Fagundes no final deste bloco. Mais uma vez estamos aqui com você, Alfredo. Como eu falei no bloco anterior, nós queremos citar alguns exemplos de liderança. Você já ouviu falar de Soichiro Honda, o fundador das empresas da Honda Company? Soichiro Honda foi um grande líder. Ele conseguiu trazer para sua equipe a necessidade de desenvolver um bom trabalho diante de grandes dificuldades, como por exemplo na época da Segunda Guerra. A Honda Company passou por muitas tribulações, questão de guerra, questão de terremoto, todas as vezes surgiu uma dificuldade. E aí é onde o líder se destaca, quando ele percebe que existe um problema e ele precisa mover toda a sua equipe para trabalhar e resolver essa questão. Aqui no Brasil nós temos outros grandes líderes. Temos, por exemplo, Samuel Klein, do Grupo Bahia, Casas Bahia, a maior rede de loja do Hemisfério Sul.
Com certeza isso tudo aconteceu porque ele conseguiu desenvolver líderes. Não se faz uma grande empresa sem fazer grandes pessoas lá dentro. A liderança, ela é muito importante, porque você, líder, vai conseguir desenvolver nos seus liderados essa capacidade e a necessidade de também ser novos líderes. Quanto mais líder você formar, melhor líder você se torna. Então, eu quero dar uma dica agora. Procure participar de treinamentos, cursos, busca conteúdo na internet, livros que falam sobre liderança. Mas é muito importante também você aprender sobre gestão de pessoas, conhecer comportamento, conhecer realmente quem são os seus liderados. É muito importante. Preste atenção nessa dica. Você, líder, não pode perder tempo. Vai avançando cada dia mais e com certeza você vai conseguir construir uma liderança em excelência. Se você quiser, você pode buscar na internet onde fala a história de Soichiro Honda, da Honda Company e de Samuel Klein, da Casas Bahia. Você vai ver o que é ser um líder em excelência. Até o próximo programa e é com você, Alfredo. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Até o próximo programa. E você não saia daí porque De Olho volta logo depois do intervalo.